Por quê? Porque a gente começa a pesquisar, como o irmão Carlos falou, a gente começa a pesquisar e assim, é como se você começasse a puxar o fio da meada. Né? Você encontra alguma coisa e aí você começa. Só que tem uma hora que você depara com alguma coisa que você nunca ouviu falar, que você não sabe o que é, não sabe como funciona, e aí entra aquilo que o irmão Carlos disse: se alguém parar e perguntar, você vai explicar como? É isso Né? aí. Então, tem coisas que é melhor você nem mexer, deixar quietinho e você buscar o fundamento, o conhecimento uma outra hora, para que você possa entender aquilo que você pesquisou de uma forma assim, mais abrangente. Eu Sim, não sei se eu estou correta nesse pensamento aí, ligando o raciocínio do irmão Carlos. sim, tá sim. Então, Fala. eu tenho tido uma experiência na Escola Bíblica Dominical, dando aula na Escola Bíblica Dominical, e num grupo de estudo aí que o pessoal arrumou aí, me enfiou lá nele lá, nasceu com uma matéria que era do pastor Davi, e o pessoal está querendo dar continuidade, e então, porque eles estão querendo fazer, vamos fazer. Certo. E aí eles estão botando assunto lá, que tem assunto que é complicado, que eu tenho que sair da aula, pesquisar aquilo, olhar nos comentários, recortar os comentários, colar lá no grupo, olha isso daqui, ver que o que eu estava falando é isso daqui, dentro dessa linha. Agora, uma das coisas que me faz caminhar para um método um pouquinho mais chegado para o histórico crítico é você ouvir algumas coisas e aquilo já não fazer mais sentido para você, Sim. entendeu? Entendeu? O cara fala um negócio e você fala assim, não, isso aí não cabe, não cabe aí, não cabe nessa situação, não cabe aquilo. Outro não vai discutir com ninguém, mas você sabe Você já quem fica. sofre é minha mulher. A Quem impressão já é sofre é minha, diferente, né? quem sofre é minha mulher, porque ela fala alguma coisa, e aí, o que você acha? Eu falei, eu não acho nada. É, Aí a gente vai discutindo, eu vou explicando para ela o pensamento, até a mudança daquele pensamento. Nós convivíamos com o pessoal da UDF, né? Então, parte do material da UDF ele é baseado em maldição geracional. só besteira. Então, Só lixo. não, mas é o que eles creem. Maldição geracional e é basicamente isso. Entendi. Porque ele tem um trabalho chamado Veredas Antigas. O que é Veredas Antigas? É você voltar no caminho daqueles erros seus do passado que estavam lá por conta do seu pai, por conta do seu avô, por conta de Neinara. Então, isso fazia sentido para mim enquanto eu não tinha começado a estudar. Sim. Então, quando eu comecei a estudar, muita coisa que eles estavam falando sobre maldição geracional não faz sentido. E ontem mesmo, meu pastor estava falando sobre isso. Não, é porque a maldição do pai, eu no Ai, banco, meu assim, Deus. coçando Quanta a cabeça. Né? ignorância. Não, mas a maneira dele falar, o problema é dele. Ele Isso, é a que é o igreja pastor dele, o dele. ministério é dele, a burrada é dele. Mas aí, lá na minha classe, o pessoal fica se instigando, né, para poder perguntar sobre essa coisa. Falei, rapaz, ó, presta atenção, isso é a perspectiva dele, ele pensa sobre isso e ele não está errado. Fim de papo. É assim que eu bato É a isso situação. aí. É ser educado, sair pela esquerda, porque a ideia não é ficar combatendo ideia, né? É isso aí. Assim, um desafio que a gente tem que entender é o seguinte: por exemplo, você já deve ter reparado no seminário lá, que às vezes tem aluno que fala assim: ah, eu sou histórico crítico. Eu falo assim: não é. Por quê, gente? Por que a gente não está nesse ponto de ser histórico crítico? Cara, você tem que conhecer o grego, você tem que conhecer o hebraico, você tem que conhecer as variantes. Entendeu? Você tem que estar naquele pé assim de Ignorante. É, É o ignorante. verdadeiro ignorante. É, a pessoa assim, ouviu falar uma vez, ah, eu sou isso aí. Não é. Você pode traduzir o texto do grego, do hebraico, mas você não vai ser histórico crítico de repente, você vai estar no histórico gramatical.
Porque o histórico gramatical ele faz a tradução do texto, né? Ele pega do grego, ele pega do hebraico, ele olha o contexto, ele olha a simbologia, mas na hora de aplicar isso, ele é mais conservador, né? Ele vai ser mais dogmático, mais doutrinário, ele vai ser mais voltado para a igreja, por exemplo. Isso é um desafio. Eu particularmente, Ricardo Luiz de Freitas, eu tenho, assim, eu me desafio constantemente de estar aplicando o que eu sei para a igreja. Porque não é fácil você, de repente, pegar um texto e trabalhar aquilo com a igreja dentro de um contexto, né, em que as pessoas não estão muito interessadas em detalhes técnicos sobre o texto. Mas é aquilo que a gente estava falando antes, você acaba se identificando. Quando eu estava fazendo seminário e eu tomei contato com as perspectivas críticas, eu me identifiquei totalmente. Outros colegas meus falaram, não, isso é do diabo, isso não sei o quê, isso que lá, e não se identificaram, e ficaram com as ideias deles. E até hoje estão aí com outras ideias, com outras linhas. Então, isso é algo que você vai se descobrindo, né? Isso aí não tem como. Agora, para cada uma dessas linhas, eu preciso de material, preciso de pesquisa. E aí vocês estão certos, né? Quando fala que tem coisa que, por exemplo, você não vai apresentar para a igreja, porque não é interessante. E tem coisa que você não domina o suficiente para falar para a igreja. E aí não é o momento de você trabalhar aquilo para a igreja. E tem coisa que, às vezes, você domina, mas não é interessante trabalhar isso para a igreja. Eu vou dar um exemplo assim prático, né, de um trabalho de exegese. Lá na minha igreja, teve um assalto, e ainda hoje as pessoas estão impactadas com esse negócio do assalto na igreja. Isso repercutiu mal na comunidade, né, no emocional da igreja. E vocês percebem que eu sou uma pessoa muito emotiva, né? Eu sou uma pessoa muito sensível, né? Eu me sensibilizo fácil, né? Eu fiquei chateado pra caramba e tal, né? A coisa. Mas assim, passou, mas me gera uma atenção. Como é que eu vou trabalhar essa emoção nas pessoas? Como é que eu vou trabalhar, lidar com isso? Ontem, por exemplo, de manhã, na minha igreja, eu preparei um estudo em cima de 2 Coríntios, para trabalhar a doutrina de 2 Coríntios, que eu dei estudo sobre primeira e ia continuar. Só que não dava, no meio do culto, as pessoas começaram a falar, lá tem um momento de oração, e as pessoas colocam pedido. E as pessoas extravasaram essa angústia, né? De viver num bairro violento, de conviver com a incerteza, com a ansiedade. Eu falei, eu não posso pregar em 2 Coríntios, eu não posso dar o estudo de 2 Coríntios, porque eu vou ser irrelevante. Eu falei, vou trabalhar Abacuque. Conheço o texto, né? É um texto que fala justamente sobre uma situação de violência, sobre essa situação em que Abacuque reclama com Deus da injustiça, da maldade, né, do outro e como lidar com isso. E aí eu trabalhei de manhã Abacuque e à noite eu trabalhei o texto de Naum, que são textos que falam sobre continuar servindo a Deus, apesar dos contextos de maldade, de violência e de corrupção. Então, a ideia do texto se encaixava muito bem no momento que a igreja está passando. E aí, eu posso pegar o momento que aquilo aconteceu, né? Aquela realidade de violência, pegar essa mensagem. Naum, Deus é salvação. É um Deus que está conosco em meio à guerra. Abacuque, é um Deus que está conosco em meio à guerra, em meio à invasão. Ambos os textos falam disso. Não é um Deus que livra da guerra, é um Deus que está junto no meio da guerra. Então, esse tipo de análise me ajuda a trabalhar esse contexto. Agora, Reino do Norte, Reino do Sul, tinha aquele monte de gente, aconteceu exatamente naquela data, foi exatamente daquela maneira. A forma como o texto é trabalhado ali, os textos que produziram realmente são fidedignos ou não, esse tipo de informação não interessava para a igreja. E aí eu vou trabalhar a mensagem. E aí a teologia da libertação me ajuda nessa aplicação, né? Me ajuda nesse tipo de apresentar o texto, né? De pegar a mensagem do texto e trabalhar para aquele grupo que está ali refém da violência. Então, eu trabalho a análise fria, crua do texto, com a aplicação, né, que humaniza essa forma. Agora, eu tenho que conhecer isso, eu não posso falar do nada. Deus... Eu podia chegar para a minha igreja e falar assim, Deus falou agora
que não é para... Eu estudei um texto, trabalhei um texto, Deus está me mostrando outro. Não é isso que muita gente faz? É isso que muita gente faz. E aí fala uma batatada, fala um monte de besteira, mas eu não vou falar isso para as pessoas. Agora, conhecia o texto, sabia alguns detalhes que me ajudariam a aplicar o texto de maneira honesta, e aí você adequa o texto ali à mensagem. Então, dá para fazer, só que eu tenho que estudar. Eu tenho um monte de livro aqui, vivo lendo isso aqui. Né? Para quê? Para quando chegar numa hora assim, eu saber o que falar, saber o que dizer. Então, seja histórico gramatical, histórico crítico, a ideia do conteúdo é importante. Né? E falar do que a gente domina, não falar do que eu ouvi falar. Isso é muito importante, qualquer método. Né? A alegoria não, a alegoria você fala qualquer coisa. Né? Então, você estava falando sobre o método histórico gramatical, e ele também fica difícil você trabalhar com o sentido com o sentido do evento propriamente dito. Porque se você ele trabalha com o evento. O histórico gramatical trabalha com o evento. Literal, acreditando no evento como literal, fica difícil você trabalhar a mensagem por trás do evento. Isso. Porque você vai querer a reprodução do milagre. Você vai querer a reprodução do evento, porque ele é real. Ele é real, aconteceu naquela época, pode acontecer agora também. Vai acontecer, porque aí vem a pergunta, por que não acontece do mesmo jeito agora? Isso. Então, aí você não trabalha mais com a mensagem por trás do evento, você está trabalhando sempre com o evento. É isso aí. É por isso que você vê os pastores hoje pregando em cima de milagre, pregando em cima da história do Antigo Testamento, porque ele trabalha o evento, ele trabalha o personagem. Olha, você está sofrendo porque você pecou, você tem que ser fiel a Deus, reconhecer a soberania de Deus. E aí você vai sofrer agora, mas vai ganhar muito mais. Aí a pessoa pega a história de Jó. Por exemplo, na minha igreja eu tenho ensinado constantemente que o sofrimento ele é fruto do fato de estarmos vivos, e não apenas do pecado. É claro que a gente sofre, às vezes, por conta do pecado. Né? Se eu comer demais, eu vou passar mal. Então, eu estou sofrendo porque fui guloso. Isso é pecado. Agora, tem coisas que eu vou sofrer porque eu estou num mundo injusto, porque eu estou num mundo mau, ou porque eu simplesmente estou vivo. Eu fui assaltado. Por quê? Porque o mundo é mau. Eu vou no hospital, não tem remédio. Por quê? Porque tem um monte de político safado aí de um povo ignorante que não sabe votar. E aí eu vou sofrer. Eu bati com o carro. Por quê? Porque eu sou cego, não sei dirigir direito. Aí vai dizer que tudo é o diabo, é o pecado. Não. Então, construir essa ideia é muito difícil. Porque ao longo dos anos as pessoas vêm assim, isso aconteceu. Se aconteceu lá, vai acontecer aqui também. E exatamente da mesma maneira. Isso é um processo muito difícil. Então, por isso que essa narrativa... Desculpa, Solange. Por isso que essa narrativa, por exemplo, de céu, inferno, que é lá da comédia de Dante, lá, ela faz tanto sentido. É isso aí. Porque quando você coloca isso de uma forma literal... Eu estava vendo... Deixa eu pegar aqui rápido, só para me pegar o nome dele. O pastor Esdras Savioli, né? Esdras Savioli. Ele estava falando a respeito de alguma coisa nesse sentido também. Ele estava falando nesse sentido de que a gente, às vezes, pega tudo no literal e aí você não dá conta disso no mundo real. Não dá, isso aí. Você não dá conta disso no mundo real. Como é que você pode dizer assim, Deus me livrou e deixou todo mundo se ferrar no ônibus, sendo assaltado? Isso aí. Deus é bom para comigo, mas aí eu pergunto assim, mas Deus é bom comigo por quê? Porque eu oro, porque eu sou bom? Porque dá o dízimo, meu irmão. Porque foi fiel. Mas aí eu começo a dizer que eu sou merecedor da graça de Deus. E aí Deus não age pela graça. É meritório, não é pela graça. É imerecida, a graça é imerecida. Então, essas coisas que acabam confundindo confunde a memória, confunde a mente do povo, confunde. Mas, ao mesmo tempo, o povo quer isso, porque ele quer imediatismo. Ele quer uma igreja que diga para ele, você vai vencer, você vai subir.
porque ele quer vencer, entendeu? É natural do ser humano, né? É natural. E geralmente, por Só exemplo, conta a vitória, não conta a derrota, só a vitória. e você vai perceber que, inclusive no sofrimento, as pessoas querem achar um sentido. Ah, eu estou sofrendo, mas isso tem um motivo, né? Ah, eu estou com câncer. Ah, mas Deus, né, está me preparando para algo melhor. Meu irmão, Todas pensa na as vida de coisas Paulo. contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. É. Oh, Assim, eu Mas Jesus. sempre isso, penso. professor, Eu mas sei, isso antes de passar para a irmã, olha só, pensa na vida de Paulo. Ele conheceu Jesus. A vida dele só piorou. Ele morreu por causa de Jesus. Se você pensar na perspectiva humana, ele não teve vantagem nenhuma em se converter. Antes de se converter, dinheiro, fama, sucesso, família, tudo direitinho. Se converteu, se deu mal. E não só ele, vários personagens bíblicos estão nessa linha. As pessoas não conseguem ler isso, né? Isso é um desafio, porque não dá para você agredir as pessoas, né? Porque isso é um processo pedagógico que vem ao longo dos anos, mas é necessário ensinar com consciência. Um método exegético adequado, principalmente do Antigo Testamento, nos ajuda a trabalhar isso para construir nas pessoas uma leitura da Bíblia que ela possa ter mais pé no chão e ser menos alienada, né? Não é fácil, né? Fala, irmã Solange. Quanto a isso que o senhor está falando, e o irmão Carlos também, aí vem a dificuldade de desconstruir tudo aquilo que a gente ouviu desde quando colocou o pé em uma igreja evangélica. Porque a gente só ouviu a respeito disso. Você pode, você vai conseguir, né? Você está passando batalha porque a vitória é maior, né? Dias melhores virão. Dias de... Eu fui pastor numa igreja que o cara que falava isso. Dias melhores virão. Aí ele perdeu o emprego, vivia de ajuda da igreja. Assim, teve um ano, foi o pior ano da vida dele. Dava vontade de virar para ele assim: o que você quer mais que piore na sua vida? Fala aí. Porque sua vida não está melhorando, não. Mas eu ficava quieto, né? Respeito ao cara. Porque a mensagem que a gente ouvia, que eu confesso que quando eu cheguei no seminário, eu estranhei bastante, né? Lembra que eu falava, que isso, meu professor? Estava atrapalhando minha aula. Então, mas por quê? Porque a gente chega leigo na casa do Senhor com respeito à palavra, porque a gente não tem o costume de ler. Então, a gente recebe tudo aquilo que vem do altar. Que é o pregador, o pastor, o líder. Então, a gente coloca a credibilidade naquilo que ele está falando. Sim. Só que aquilo que o irmão Carlos disse, quando a gente começa a ouvir algo diferente, aí a luta toda é a gente desconstruir tudo aquilo que foi construído na nossa mente, no nosso cérebro, para poder depois colocar coisas novas. A questão também é a seguinte, irmã Solange, assim, isso tem que pensar. Se a irmã acredita nisso, não sou eu, não é ninguém que vai tirar isso da cabeça da irmã ou de qualquer um, né? Se a pessoa lê a Bíblia, ela acredita naquilo e vive baseado naquela perspectiva de assim, estou sofrendo hoje, mas amanhã eu vou ter vitória. O sofrimento tem um motivo. O sofrimento é por causa do pecado. Deus vai, né? Deus me livrou. Deus não poupou o ônibus, mas me livrou porque Deus tem um plano especial só para mim. Tem gente que vai entrar na igreja, vai morrer crendo nisso. E essa pessoa, assim, a gente tem que respeitar isso. O problema é o seguinte: a gente é estudante de teologia. Aí eu estou aprendendo a estudar a Bíblia. Se eu não tenho na Bíblia um texto que ensine isso, será que vale a pena eu ensinar isso? Né? Porque eu posso ensinar diferente, outras pessoas não vão aceitar, não vão concordar, beleza? Mas o problema sou eu. Eu vou continuar ensinando
o que todo mundo sempre ouviu, mesmo sabendo que aquilo que todo mundo crê está errado, né? E esse é o nosso desafio, porque a gente não vai conseguir mudar o outro, né? A gente não consegue mudar a mentalidade do outro, mas a pessoa tem que, pelo menos, saber que você tem uma visão, né? E saber de onde você está tirando a sua visão. Você vai ver que muitos dos discursos que vocês ouviram até hoje tem muito dessa base histórico-gramatical. O cara usa o hebraico, o cara usa o grego, o cara usa, né, o contexto cultural. Então, dá uma credibilidade. Só que aí, na hora da aplicação, ele usa a perspectiva da doutrina. Ele usa uma perspectiva doutrinária, que aí invalida a análise histórico-gramatical. E aí é isso que a gente precisa tomar cuidado. A minha aplicação ela tem que ter como base a minha exegese. Então, se o texto está... Por exemplo, vamos pensar no livro de Jonas. Qual é um dos grandes temas do livro de Jonas? É a soberania de Deus, é o amor de Deus, é o perdão de Deus, né? Então, Deus é soberano. Então, mandou, faz. Segundo, Deus ama a todos. Deus manda Jonas pregar para Nínive, que era um povo ruim. Jonas não vai porque Nínive não valia nada. E Deus perdoa Nínive. Então, perdão, soberania e amor de Deus. Então, se eu tenho essas três ideias, né, esses três grandes temas, no livro de Jonas, cara, não dá para eu inventar nada em cima mais desse livro. Não dá para eu chegar e dizer que a baleia são as dívidas que chegam no final do mês, e aí você fica imerso, mas se você for fiel a Deus e orar a Ele, Ele vai te vomitar para fora das dívidas. Entendeu? Não dá. O cara viaja. Orar 3 dias. 3 dias, né? Círculo de Jonas, orando 3 dias no ventre da baleia. Então, aí você, né, se livra. E tem gente fazendo isso, né? E aí é um desafio. Eu tenho colegas que estudaram comigo no seminário há quase 20 anos atrás, e que os caras passaram 4 anos de seminário aprendendo o que eu aprendi, o que vocês estão aprendendo, e hoje estão fazendo alegoria, estão ganhando dinheiro em cima dos outros. E a igreja está cheia, está lotada, e está com 2, 3 cultos no domingo, e está viajando para Israel, para fora do país, ganhando dinheiro em cima dos outros, pregando esse monte de besteira. Para que fazer seminário? Entendeu? É isso que a gente tem que pensar, né? Levar o curso a sério, né? Levar o conhecimento a sério, para que as pessoas realmente tenham uma base, tenham um alicerce, tenham uma fé saudável. Estou sofrendo, estou doente, tem a violência, tem problema financeiro. O país está uma porcaria, mas já teve uma porcaria antes também. O Brasil nunca teve bom. Ele está ruim. Deus parou de olhar para o Brasil. Não, o mundo está ruim, está tudo ruim, tudo é difícil, a vida é difícil. E aí, que tipo de fé eu estou ensinando as pessoas a terem nos momentos difíceis? Né? Tem gente que usa a fé para alienar. Um bom método exegético, ele me ajuda a entender o que o texto está dizendo. Se você pensar o seguinte, eu tenho dito isso na minha igreja. De Gênesis a Apocalipse, qual é a mensagem da Bíblia? De maneira geral, Deus está presente com você em todos os momentos. A Bíblia é um livro que mostra um povo que está só passando por problema. Israel passou por problema, os cristãos passaram por problema, ninguém teve vitória nenhuma na Bíblia. Você tem assim, pessoal viveram felizes para sempre. A Bíblia não é um livro de viveram felizes para sempre, é morreram felizes para sempre. Quando você morre, aí a coisa melhora. Mas quando está vivo, é só coisa ruim. Aí Deus está lá na guerra, Deus está no meio da perseguição, Deus está no meio da fome, Deus está no meio da doença. E aí a pessoa pega e desconsidera isso tudo do texto. Não dá, aí é ignorar. Né? Eu acho que a exegese ela tem que nos ajudar a botar o pé no chão, a fazer as pessoas encararem, né, a realidade. Tem corrupção, tem maldade, tem violência, o mundo é mau, a gente fica com medo, a gente fica com raiva,
a gente fica a gente reclama, a gente não entende, né? A vida é isso aí, vamos seguir em frente. Mas se eu orar vai melhorar. Não vai. O mundo não vai Essa é a mudar. perspectiva de não, é a perspectiva de não usar o texto como pretexto. É isso aí. Porque, na verdade, é o seguinte, o cara ele lê isso tudo e usa o texto como pretexto. Sim. Então, ele quer dizer alguma coisa, ele continua usando aquele texto ali porque ele quer dizer alguma coisa. Não é a palavra que está dizendo para ele, é ele que quer dizer alguma coisa. Que diz, é e isso não aí. importa qual texto que ele lê. Jesus chorou, está pregando de libertação, está pregando de... E tem mais a ver com a oratória do que com o conteúdo do texto. Tem gente que é bom orador, né? E aí o cara fala qualquer coisa, qualquer um acredita. Então, é um desafio. O método histórico-gramatical ele é muito comum, né? Você ouve muito ele, né? As pessoas usam muito. E ele dá uma certa credibilidade. Só que aí a gente percebe, quando você começa a analisar a forma como o pessoal usa, acaba usando de maneira inadequada, né? E isso é um problema que a gente precisa ter. Então, além de um método exegético bom, eu também tenho que ter um método hermenêutico, ou seja, uma aplicação que seja saudável para esse texto. Porque senão eu vou ter problema, entendeu? E aí a gente tem os problemas que há mais de 2000 anos a gente tem aí, que é o uso do texto bíblico, né? As pessoas interpretando de qualquer maneira. Então, é um desafio. Agora, lidar com aquilo que você crê, o maior desafio para quem estuda teologia é o seguinte, é lidar com aquilo que você crê e aquilo que diz o texto. Porque nem sempre o que você crê é o que está no texto. E aí eu tenho que deixar o que eu creio para poder levar o texto em conta. A maioria faz o quê? Desconsidera o texto e continua com o que crê, e que acha que é Deus que está falando. E aí, como dá resultado, né, vai seguindo por esse caminho. Isso é um problema. Eu já falei isso com você, né? Se o texto ensinasse que se eu seguisse determinada fórmula eu ficasse rico, eu estava ensinando isso aí. Mas não tem, pô. Não tem texto que ensine isso. Se eu orar meia-noite, 3 horas todo dia, eu vou ter uma vida imune de problema. Poxa, seria ótimo se tivesse um texto que falasse isso, mas não tem. E aí, mesmo orando todo dia, fazendo jejum, indo a monte, eu vou ter problema, né? Então, não tem como. Aí depois se pergunta... Aí o cara se pergunta assim, por que o pessoal não faz isso? Se eu vou no monte, oro e Deus resolve os meus problemas, não acontece para todo mundo isso. Então, o cara ele não consegue perceber isso. Assim, mas o nego não quer orar, o nego não quer fazer círculo de oração. Não quer se comprometer. É a base de tudo. Então, é esse tipo de discurso que o cara reproduz e acha que isso tem que ser enquadrado para todo mundo, que é complicado, tá entendendo? Eu ouvi de um senhor uma vez, eu pregando sobre dízimo, aí ele falou assim, quando eu passei a ser dizimista, a minha vida melhorou. Falei, duvido muito. Aí ele, não, melhorou, tal, não sei o quê. Aí eu fui investigar a vida dele. Ele é dono da loja material, não paga imposto, ele demite o funcionário, não paga os direitos, ele vende material caro, ele é assim, ó, não doa nada para ninguém, vive uma vida mesquinha. Aí é visto como uma pessoa rica. O contexto dele é o contexto de alguém que é mesquinho, que é avarento. Aí como é que esse cara vai dizer que depois que passou a dar o dízimo, a vida dele melhorou? Se ele não faz o que é justo, como é que Deus abençoa um cara desse? Não abençoa, entendeu? E, assim, ele não consegue ler essa realidade. Não consegue ver que ele está roubando. Ele está roubando o Estado, está roubando o direito do outro. Por isso que ele tem dinheiro. Não é porque ele dá o dízimo, né? E ele nem dá o dízimo de tudo que ganha. Eu também fui investigar isso. Eu falei, cara, é tão pilantra, assim, que nem de tudo que ele ganha ele dá o dízimo. Então, é mentiroso, ele está mentindo para ele mesmo, né? E é ruim, né? Agora, ele não estudou, não estudou Bíblia, não estudou teologia, não está fazendo o que a gente está fazendo, né?
Ele não tem a obrigação de saber disso. O problema eram os pastores que davam razão para ele. Como eu não dei, aí ele me deu uma rasteira. Não, vai, diácono é fogo. Aí é um problema, certo? É um problema que a pessoa não consegue ler a realidade. Quer falar, Cleiton? Não? É a Bíblia. Olha o diácono miserável. Ricardo, mas o grande problema é que a gente fala, né? Muitas pessoas estão se valendo por isso. Algumas igrejas estão ficando alienadas que não está questionando, não está vendo crescimento. É só o cara é legalzinho, o cara é bacana, vamos deixando e crescimento nenhum, não está pregando, né? Tá só Sim. alegoricamente. Não tem estudo, não chega, não passa nada para a igreja. E você vê que a igreja assim, vai ficando. O problema é que a igreja não está interessada. A gente já conversou sobre isso. Esse Também. é o nosso grande desafio. A maioria das pessoas não. No Brasil, a maioria das pessoas não quer saber de estudar, inclusive na igreja. Ninguém quer estudo bíblico. A pessoa quer uma mensagem positiva, quer sair animada, quer sair revigorada. A pessoa não quer conhecer a Bíblia. A pessoa não quer se conhecer, né? Então, é um desafio tremendo. Muita gente diz que quer estudo bíblico, que quer conhecer. Aí você vai e apresenta o estudo bíblico para ela. Ah, não, isso é chato. Ah, não sei o quê. Não, e fica sempre no mesmo texto, né? Só vai mudando ali não, porque Jesus Muda a amou, aplicação. porque Jesus morreu, porque Faz o pecado. midrash, faz o midrash. Exatamente. O Aí sentido do fica só texto não nisso. se esgota. Estudo mesmo não tem. É assim, não é que igual você fala. Não é que a gente vai ser método histórico crítico. Nenhuma da gente aqui vai ser, né? Que é muito difícil, Não, você falou. pode ser, irmão, pode ser. Pode ser, não, mas Pode assim, ser. um arcabouço Mas agora não é. É muito, muito complicado. Você falou, tem que ler para não chegar lá na frente e falar besteira. É isso aí. Mas assim, você saber que, poxa, não é assim, esse texto aqui eu posso usar para isso, aquilo, acho que isso aí vai ser o grande diferencial, né? Para não chegar e ficar para falando a mesma coisa. vocês, hoje, né, no pé que vocês estão, um bom método seria esse histórico gramatical. Não ia desrespeitar a maioria do que vocês acreditam, não ia ser agressivo, e você ia buscar um determinado nível de conhecimento de conteúdo do texto, né? Isso não seria ruim, né, para a igreja. Você não estaria ensinando nenhuma mentira. Não estaria, porque Adão e Eva não existiu, não aconteceu o dilúvio, Jonas e Jó também não existiram, Daniel também não. Mas, assim, não vai estar enganando ninguém, né, com mensagens erradas, por exemplo, né? É só deixar esse detalhe de lado. Deixa isso de lado, entendeu? Mas o método histórico gramatical, ele é um método que ajuda, né, a estabelecer assim, uma certa coesão dentro da igreja, né? É possível usá-lo, né? É legal. E aí não é tão pesado quanto o histórico crítico e nem tão alienante quanto os métodos medievais, né? Ou doutrinários ou dogmáticos, né? Alegóricos que existem, né? Fala, Você cara. estava falando de estudos aí. O estudo que faz sucesso. Chave para a vitória. É isso aí. Conhecimento da vida de Abraão. Seja um servo como Abraão foi. É o coach gospel. É o coach gospel. É o cara que ensina a ter sucesso. É isso aí. É tudo que você pode fazer. Segredos da riqueza. É isso aí. É isso que dá. Segredo do sucesso. É isso que vai dar. Então, é ser um coach gospel. É o que muita gente está virando, entendeu? Lamentavelmente, é o caminho que está seguindo. E o que também não é garantia de nada, né? Porque tudo que o cara está falando ali, se o cara fizer, não tem garantia que vai dar certo. Não tem garantia, mas qual é a desculpa? Você não teve fé, você não seguiu a risca, você errou em alguma coisa no processo, entendeu? É sempre nessa linha. Tem sempre a saída. Se você não conseguiu, é porque você fez alguma coisa errada, porque você não teve fé, não acreditou, não se dedicou, entendeu? É a desculpa. Gente, então é isso aí, né? Eu acho que o método histórico gramatical, assim, para vocês, é um método aí que vale a pena vocês irem, assim, investigarem um pouco mais. A gente vai trabalhar outros, né? Mas esse é um método aí que hoje fica no meio termo,
né? Acho que é legalzinho. E aí alguns autores, Russell Shedd, Augusto Nicodemos, esse Hernando Dias Lopes, né? São autores aí que vocês, né, não vão ser agressivos, né? Não vai estar falando muita besteira e vai estar dando aí para poder dar algum tipo de conteúdo para o grupo, né? Sem agredir muito. De alguma forma é legal, né? Poder ter isso aí em mente, entendeu? É claro que, Ricardo, não, beleza, mas eu quero ir além e tal. E aí é investir no hebraico, investir no grego, né? Tem a questão das variantes, aí conhecer, né, o processo de crítica textual, né? Que aí o método histórico crítico já envolve isso, entendeu? É o tipo de texto, né, que forma o texto que você está lendo, né? Esse aí é o grande boom, né? Que aí Isso aí é só para o meu menino. É. Meu menino Alain. O Alain, rapaz, o Alain é Russell Shedd puro, rapaz. Ele é histórico gramatical, não tem outro caminho, entendeu? Mas, professor, meu filho é bom, ele é bom. Ele ajudava a gente. Ele está dormindo, ele está assistindo a aula. A parada aqui é Bultmann. Ai, Bultmann, duvido. Poutilho, Bultmann, né? Joaquim Gerardis. Um dia eu vou ser igual a ele. Mentiroso pra caramba. Mentiroso, né? Caio Fábio para cima. Caio Fábio. Isso aí verdadeiramente é uma alegoria moderna. Alegoria moderna, exatamente. Então é isso, gente. Beleza. Ficamos por aqui e aí a gente se encontra quarta-feira. Foi muito bom. Valeu, muito Cleiton. legal a aula. Valeu. Bom feriado, meu professor. Igualmente. Valeu. Valeu, pessoal. Boa noite. Bom feriado, pessoal. Boa noite, irmão Fernando. Boa noite, meu filho. Noite. Boa noite a todos. Boa noite, mamãe Sol. Até mais.